o Paquete, espanou, com o livro, puxa de gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir, Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Com faro de gol apurado, José Carlos Nunes se destacou do futebol goiano na década de 90, com a camisa do Atlético, mesmo quando o Dragão não atravessava grande fase. Jogou pela equipe de Antônio Scioli entre 1994 e 1997, marcando muitos gols. Depois, Nunes ganhou o mundo, rodando por vários países de culturas diferentes, como China, Portugal e Líbano. No futebol goiano, defendeu União em Umas, onde foi artilheiro da divisão de acesso com 16 gols. E agora, divide suas memórias com os ouvintes do futebol de Goiás e suas histórias. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem a missão de redescobrir o passado para compreender o futuro. No programa de hoje, estamos recebendo um goleador nato. Fez sucesso no futebol goiano, vestindo a camisa rubro-negra do Atlético. E ainda esteve pelos lados da Aparecidense. José Carlos Nunes Barbosa Júnior. O Nunes, por Nunes. Quem que é Nunes? É um prazer estar falando com vocês, né? Concedendo essa entrevista. Sou um goiano, né? E comecei nas categorias de base do Atlético, clube que eu tenho um carinho enorme e, inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar também nas categorias de base como treinador de sub-15 e joguei também na Aparecidense aqui no futebol goiano. Nunes, conta um pouquinho da sua infância, porque é tão complicado a gente achar goianienses jogadores de futebol que tiveram sucesso, que vingaram na carreira. Conta um pouquinho onde é que você nasceu, como é que foi esse início na sua infância, da sua vida. Eu tive muita influência do meu pai, né? Meu pai sempre teve clubes de futebol amador e sempre jogava ex-profissionais, era uma equipe bem competitiva que tinha. E ele sempre me deu apoio, né? Eu sou de Goiânia mesmo, nascido e criado, e fui criado no bairro do Novo Horizonte.
E a infância é aquela infância de estar jogando golzinho na rua o dia todo e arranca o tampão do dedo e continua jogando porque o vício é maior. Aí eu tive a oportunidade de fazer uma peneirada no Goiás ainda, com 11 anos de idade. E joguei no Goiás dos 11 aos 13 anos. Dos 11 aos 14 anos, aliás. E depois eu parei por alguns motivos, né? Resolvi trabalhar e com 17 anos eu voltei no Atlético, né? Goianiense no juvenil. Foi o clube que eu fui juvenil, juniores e profissional. E depois eu segui minha carreira. O que fez você meio que desiludir assim com o futebol e quando estava na categoria de base do Goiás não querer seguir mais carreira? O que você foi fazer? Eu me lembro perfeitamente, porque eu perdi 2 finais pro Vila Nova e eu fiquei meio chateado com aquilo e na época meus amigos já trabalhavam, queriam trabalhar, e eu fui trabalhar. Eu falei pro meu pai, eu não quero jogar bola não. Inclusive lá no Goiás eu jogava de volante, pra você ver como é que é o destino. Jogava com o Ronildo, com aquela safra do Formiga, aquela turma. E com 17 anos eu voltei. Falei, vou voltar a jogar bola, porque eu estava jogando as peladas no futebol amador aí, fazendo gols, o pessoal me incentivando, por que você não vai fazer um teste no Atlético? Aí eu fui, o treinador alemão ainda, inclusive é do mesmo bairro onde eu fui criado, no Novo Horizonte, que era o treinador. Eu fui bem nos treinamentos e iniciei minha carreira no Atlético, lá passei no juvenil, juniores, onde a gente foi bicampeão goiano de juniores. Tive a oportunidade de ser artilheiro do campeonato goiano também de juniores, com 21 gols na época. E disputei o Goiano de 97 no profissional e depois fui emprestado para o Madureira com passe estipulado. Aí o empresário comprou meu passe e eu comecei a rodar aí o país e o mundo ainda. Ô Nunes, hoje a realidade do Atlético é de Série A do Campeonato Brasileiro. É um time que tem contrato com a Rede Globo, que contrata o Walter. O que era o Atlético em 1997? O Atlético, sim, até hoje eu comento com os amigos, né? Quem deu a sorte de sair do Atlético naquele momento tem que levantar as mãos pro céu, porque ficava 6 meses sem receber salário, a família passava dificuldade dos jogadores. Eu era jovem, ainda não sentia isso na pele, não tinha filho, não era casado, mas eu via muito isso. Inclusive quando eu saí do Atlético, eu tive que assinar 6 promissórias como se eu tivesse recebido salários. Com isso, eles só me deixavam sair mediante essas assinaturas, né? Talvez com medo de eu entrar na justiça depois. Eu até brinquei com um diretor lá na época, que era o Omar do Carmo. Eu falei, assina até 1 ano, não tem 1 ano para me assinar não? Porque o Atlético não tinha estrutura nenhuma, não pagava o salário, né? Naquela época. Hoje o Atlético é uma potência, né? E foi assim que eu saí do Atlético. Aí depois o passe estipulado, o empresário comprou meu passe, eu segui. E como é que você apareceu no Atlético? Porque você jogou no Goiás, desistiu, foi trabalhar, inclusive você contava pra gente que se tornou pró-jovem, foi trabalhar com office boy, administrativo. Isso, eu ainda conciliei, quando entrei no Atlético com 17 anos, eu conciliei ainda, eu trabalhava de manhã, né, num órgão que chamava Ensidec, um órgão do governo, era office boy da turma. E à tarde eu treinava no Atlético. Eu conciliei essas 2 coisas durante 1 ano e meio, 2 anos. Quem foi que te convenceu a voltar a jogar bola? Na verdade, eu jogava todo domingo no time do meu pai, no campo do Dermu aqui do Novo Horizonte. E estava fazendo muitos gols realmente. A turma me incentivou e foi quando me marcaram um teste para mim lá. Eu fui no juvenil, fui muito bem. Logo no mês seguinte eu fui para um torneio Monte Alegre, uma taça Monte Alegre que tinha na época. Fui artilheiro do time lá, fez uma boa campanha. Aí me deu motivação e eu segui a carreira no Atlético. E como é que foi virar profissional? Para mim foi ótimo, né? Na época a gente vivia muito aquela expectativa, né, de ser profissional, né? Porque na época, profissional, para ser profissional tinha que ter uma carteira azul, né? Que o pessoal até brinca hoje, né? Que ela era escrita atleta profissional de futebol. Então, quando eu peguei aquela carteira pela primeira vez, eu me senti orgulhoso, né? Meus pais também ficou muito orgulhosos pelo esforço que eles fizeram, né? E até chegar a essa área do profissional. E o Atlético, nesse finalzinho ali dos anos 90, ele contava com
várias personalidades, vários dirigentes que não estão mais hoje entre nós. Agora há pouco você nos mostrava aqui uma foto que você tem aqui na sua residência com Odilon Soares, com o Zenha. Ascioli lotado. Pois é. Como é que era o dia a dia do Atlético? O ambiente de trabalho do Atlético era o melhor possível, né? A gente era uma família, inclusive. Eu jogo pelo Master do Atlético hoje, né? E o ambiente de trabalho era bom, o pessoal mais velho me recebeu muito bem, como o André Zagueiro, né? O próprio Babal, também que já estava no grupo, o Helber. E, igual eu falava, o ambiente do Atlético era excelente, os jogadores também eram excelentes. Se o clube fosse mais organizado naquela época, o clube tinha feito muito dinheiro com esses atletas e poderia até ganhar títulos, né, naquela década ali. Nunes, no próximo bloco aqui no Futebol de Goiás, suas histórias, essa fotografia que estampa aqui a sua residência, você disse que é o seguinte: foi meu primeiro jogo como profissional. A gente vai querer saber detalhes desse dia aqui. Daqui a pouquinho você nos conta? Conto sim. Hoje com Nunes, João Paulo, Gerliezer, Vinícius, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Uma edição cheirando gols para você ligado aqui na 730. Linha do Tempo. Década de 20. No dia 16 de abril de 1928, nascia, em Santa Lúcia, interior de São Paulo, Joviro Rocha. Ficou conhecido enquanto jogador de futebol como Turco e jogou em clubes como Goiânia, Goiás, Buriti Alegre e Jaraguá. Após pendurar as chuteiras, Joviro se tornou conselheiro do Goiás e participou ativamente da diretoria esmeraldina, sendo presidente do clube entre 1981 e 82. Nos deixou no dia 31 de maio de 2016. Década de 70. No dia 16 de abril de 1978, Goiás e Anapolina se enfrentaram pela Série A do Campeonato Brasileiro no estádio Jonas Duarte, em Anápolis. O Verdão venceu por 2-0, com gols de Marco Antônio e Valdir Lima. O Goiás era treinado por Milton Buzeto e teve Amauri, Donizete, Macalé, Alexandre Neto e Nonoca, Matinha, Pastoril e Peter, Marco Antônio, depois Antônio Carlos, Valdir Lima, depois Alencar e Rinaldo. A Chata era treinado por Jailton Santos, que mandou a campo Cantarelli, Wilson Santos, Gideone, Deirote e Newton, Roberto Chaves, Armando e Barão, Sinomar, depois Lima, Maurício, depois Urbano e Raimundinho. Década de 2000. No dia 16 de abril de 2009, o Goiás bateu o Brasiliense por 4-1 no Serra Dourada pela segunda fase da Copa do Brasil. Com a goleada, o Verdão se classificou. Os gols foram do zagueiro Gomes, de Júlio César e Arley e Felipe. O Goiás de Hélio dos Anjos foi a campo com Arley, Rafael Toló e Leandro Eusébio, depois Gomes e Hernando, Vitor, Everton, Ramalho, Fábio Bahia, depois Eduardo Ramos e Júlio César, e Arley, depois Jael e Felipe. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Você está acompanhando mais uma edição do Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje a gente relembra, reconta e registra a história do atacante Nunes, artilheiro ao longo de sua carreira nas décadas de 90 e também no início dos anos 2000. E a gente, no último bloco, Nunes destacava sobre aquele quadro ali, aquele jogo. Que lembranças que você tem daquela partida? Você lembra do adversário? Eu lembro, sim. Lembro perfeitamente como recebi com surpresa, né, que eu iria jogar.
Nesse ano de 96, ou 5, se não me engano, 96, a tabela do Campeonato Goiano Profissional, os juniores era igual, você tinha que acompanhar o profissional e jogar preliminar. E eu lembro que um jogo antes dessa estreia, eu fiz 5 gols contra o Craque de Catalão, lá em Catalão, nós ganhamos 6-0 do Craque. E o treinador era o Walter Nascimento. E no jogo de cima do profissional, o Bé, atacante Bé, levou o 3º cartão amarelo. Aí durante a semana o Walter Nascimento chegou em mim e falou que eu ia jogar de titular pela primeira vez no Atlético. E esse jogo foi um domingo de manhã, o estádio Antônio Ascioli realmente estava lotado, um calor insuportável. E nós ganhamos de 1-0, inclusive uma pintura de gol do Lindomar de fora da área, de perna esquerda. E foi um dia especial também. Nunes, ainda voltando a esse seu primeiro jogo com a camisa do Atlético, o cenário que você nos mostrou aqui é de um Ascioli lotado. Isso fazia parte do cotidiano, jogos do Atlético e domingo de manhã? Pois era, a Federação Goiana gostava de colocar esses jogos domingo de manhã. É bom jogar 10 da manhã? Eu particularmente não gosto, né? 10 horas da manhã o sol tá muito quente, mas assim, a gente sabe que é mais viável pro pessoal, né? Pro torcedor ir no campo. E os jogos lotavam. Eu acredito que hoje em dia também, se o Atlético colocar jogos no Antônio Ascioli, por exemplo, domingo de manhã também, vai lotar, porque o Atlético tá numa fase boa. Mas assim, geralmente os jogos lotavam no Ascioli, quando era domingo de manhã. E aí você relatou que sobre as dificuldades do Atlético, sobre esse momento de crise, né, que vivia o Atlético. Qual foi o momento que você decidiu, preciso sair daqui, para eu conseguir sonhar com a minha carreira, eu preciso arrumar um outro clube? É verdade, né? Na verdade, quando acabou o Campeonato Goiano de 97, o clube estava meio abandonado, sem dinheiro, devendo 8 meses de salário para os jogadores. E eu lembro que a diretoria falou, se vocês conseguirem coisa melhor, algum empréstimo, vocês ficam à vontade, né? E eu lembro na época que o Gilmar, que é o irmão do Idemar, ele trabalhava como procurador, inclusive ele me ajudou muito na minha carreira, eu fiquei com ele, trabalhando com ele mais de 10 anos. Ele arrumou esse passe esse empréstimo para o Madureira com passe estipulado, né? E eu tive a sorte de chegar lá, eu tinha idade de juniores ainda, né? Eu disputei a Otávio Pinto Guimarães, que é um torneio que tem no segundo semestre no Rio, e eu tive o privilégio de ser artilheiro dessa competição, com 10 gols, clubes que tinha Flamengo, Vasco, Botafogo, e inclusive eu fui artilheiro juntamente com o Felipe, um atacante que tinha no Botafogo, que era uma grande revelação. E aí compraram meu passe, um empresário português chamado Antônio Rodrigues comprou meu passe, e eu dei sequência na minha carreira. Me conta que agora há pouco a gente estava falando do seu primeiro jogo, e outros jogos importantes que você tem na memória nessa sua passagem pelo Atlético. Tem jogos que marcam a gente, né? Principalmente esse da minha estreia e esse do primeiro gol, né? E foram esses 2 jogos realmente que marcaram no Atlético. Deixando um pouco essa história que você foi construindo, né? Um goiano com a camisa do Atlético. Como é que você foi parar no futebol chinês? Pois é, né? É um fato engraçado, porque quando esse empresário português comprou meu passe, as coisas começaram a melhorar, né? E eu vivi uma fase boa, onde eu fui artilheiro no Madureira. E quando acabou lá, eu vim para disputar um segundo turno aqui do Campeonato Goiano, ainda pelo Caldas Novas. Disputei um segundo turno aqui. E eu lembro um jogo contra o Goiás na Serrinha, eu tive a oportunidade de fazer um gol na Serrinha. E esse empresário chinês estava vendo, né? Que tinham falado para ele já, né? De mim, pela idade, que era uma idade boa e tal. E esse jogo eu fui bem contra o Goiás, apesar de nós perdermos o jogo. Eu fiz um gol, foi aí que eu tive a oportunidade de ir pro futebol chinês, onde eu joguei no Shantung Lunan 1 ano. Inclusive fui o primeiro brasileiro a jogar lá. E hoje é uma grande potência lá na Ásia, esse clube, né? Equipes que jogam o Diego Tardelli e o Gil, zagueiro, se não me engano. Como é que você foi chegar lá? Como é que é, assim, pisei em Pequim, em Shandong, né? A cidade onde o time pisou em solo chinês, e aí? Pra mim foi totalmente diferente, né? Na época eu tinha 21 anos, você sair a primeira vez no país por uma cultura totalmente diferente que a cultura chinesa, né? Em termos de alimentação totalmente diferente, língua então, nem se fala, né? Mas eu tive muita estrutura lá, né? O clube tinha um intérprete que morava no hotel, para tudo que a gente precisasse, ele estava com a gente mesmo, e acompanhava a gente nos jogos, nos treinamentos, né? Até o treinador dar as instruções, ele passar pra gente. E no começo também eu sofri muito com a alimentação.
Comia grilo? Eu cheguei a comer cachorro lá, mas depois que eu fiquei sabendo que era cachorro, né? Logo quando eu cheguei na primeira semana eu comi. Mas depois que eu fui pro hotel, aí tinha a parte hotel, tinha cozinha, tudo, eu comecei a comprar as comidas que tem aqui no Brasil. Mas que sabor tem? Pra te falar a verdade, é bem delicioso, viu? Mas eu não recomendo ninguém matar cachorro e comer aqui, né? Porque lá é a cultura deles comer, né? Inclusive lá o cachorro é considerado uma carne nobre, né? E é uma carne forte. Mas tem um gosto igual carne de panela que a gente é acostumado a comer aqui. É bem temperadinho, dá pra comer sim. Nunes, e você já enxergava aqui em 1998 um potencial de crescimento? Porque hoje o futebol chinês virou o grande negócio do mundo. A China já está se atrevendo a tentar tirar Messis, Iniestas e companhia das grandes potências do futebol europeu. Quando você jogou lá na China, no Shandong em 1998, você já enxergava esse potencial? Na verdade o futebol tinha profissionalizado lá há pouco tempo, né? Mas todos os clubes tinham estrutura. Eu lembro que o Shandong Luneng, esse clube que eu joguei, eles compraram um hotel acho que de 7 andares, e a área em volta do hotel também tinha 4 campos de treinamento, tinha fisioterapia, tinha sala de massagem, tudo organizado. O problema deles lá era a comissão técnica, né? Os trabalhos físicos era difícil de fazer, eles não é igual no Brasil. Se treinava muito pouco, né? E por isso que eu acho que até hoje eles têm que investir mais em profissionais brasileiros da comissão técnica, né? Para o futebol evoluir. Eu até li recentemente, uma entrevista do Luiz Fabiano que tem coisas lá ainda que tá amadorismo, né? Porque não pode uma equipe pagar $1 milhão de salário para um jogador, igual o Luiz Fabiano, e não ter uma estrutura na comissão técnica, né? Para o profissional desenvolver o trabalho. Com tanta dificuldade, cultura, as dificuldades naturais, foi difícil fazer gol ou não? Na verdade, na China eu fiz... O chinês ruim pra jogar na verdade, na China eu fiz poucos gols. Acho que eu fiz 4 ou 5. Por quê? Eu jogava de centroavante, só que a bola não chegava. Aí o treinador chegou pra mim e falou assim: Zé, você vai ter que vir pro meio de campo pra botar um atacante lá pra ver se faz gols, né? Se faz gol. Então eu fiz tipo um camisa 10, recuei no meio e tive boas participações nas assistências, né? Eu lembro que o chinês lá fez 13 gols no campeonato. Eu lembro que desses 13 eu tive 8 assistências para gol. E apesar de não jogar na minha posição na maioria das vezes, mas serviu para mim no segmento da carreira também esse período de adaptação no meio de campo também. E você disse que um empresário português te adquiriu os seus direitos depois que você saiu do Atlético, passou lá pelo Madureira, do Madureira você embarcou para a China. E aí como é que você volta para o futebol brasileiro? Pois é, né? Você fica num futebol chinês, que é um futebol que naquela época não tinha visibilidade nenhuma. Quando você volta, fica com uma certa dificuldade para você arrumar emprego nos clubes. Mas eu lembro que eu tive a oportunidade de chegar e logo em dezembro eu recebi a proposta do Gama, né? Que tinha acabado de subir para a primeira divisão, tinha sido campeão da Série B em 98. Aí eu fui pro Gama, disputei lá o Campeonato Brasiliense e a Copa Centro-Oeste. Inclusive eu tive o prazer de reencontrar o Lindomar, né? Jogamos juntos também no Gama. E assim, eu levei um pouquinho de tempo, uns 2 meses, para readaptar o futebol de novo, até a parte física, né? Que os treinamentos físicos aqui é muito mais forte. Mas correu tudo bem no Gama também. Fui artilheiro do time na Copa Centro-Oeste e no Campeonato Brasiliense. Aquele Campeonato Brasileiro da confusão, você estava vestindo a camisa do Gama, aquele que depois no ano seguinte criaram até uma chamada Copa João Avelange. Você viveu essa atmosfera? O Gama havia entrado na justiça comum. Você viveu esse período por lá, Nunes? Não, eu não vivi porque eu joguei lá só o Campeonato Brasiliense e a Copa Centro-Oeste. Aí depois eu saí, vim pro União de Umas clube, inclusive, que o presidente era o Gilmar, com quem eu trabalhei, que foi meu procurador há muito tempo. Aí eu vim ajudar ele aqui e graças a Deus nós conseguimos subir o time para a primeira divisão. E na sequência a gente vai explorar um pouquinho também sobre essa sua passagem pelo União de Umas. Não confunda, não é a Pantera Vinhada, é o União de Umas. Você está no Futebol de Goiás e suas histórias.
curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Em dezembro de 1985, o Atlético Goianiense conquistou o título de campeão goiano ao empatar com o Goiás por 1-1 no estádio Serra Dourada. O resultado fez com que o clube rubro-negro quebrasse um jejum de 15 anos sem títulos. Após o jogo, o então presidente Odilon Soares contratou as baterias das escolas de samba Milionários do Ritmo e Unidos da Mangueira para animar a festa na Avenida 24 de Outubro e no estádio Antônio Ascioli. A Milionários do Ritmo compôs um samba-enredo em homenagem ao Clube Campineiro no ano seguinte. Que bicho deu? Deu dragão. Samba-enredo campeão do Carnaval goianiense. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. A trajetória do atacante Nunes, que fez base no Atlético Clube Goianiense e também lá no início teve uma rápida passagem pelo Goiás, hoje é o nosso destaque aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Agora há pouco você falava, Nunes, sobre a parceria que você tem com o Gilmar Pessoa, que é irmão do Idemar Pessoa. Ele durante muito tempo foi seu empresário, foi seu parceiro ali para arrumar um time aqui, outro ali, até conseguiu te ajudar quando você saiu do Atlético e foi pro Madureira. E aí depois chegou a hora de você devolver os favores e vindo do Gama, depois de ter passado pela China, você desembarcou em Umas para jogar, não no Umas, mas no União. É verdade, né? Eu tenho uma parceria com o Gilmar, que foi ele que me tirou do Atlético, né? Eu devo minha carreira toda a ele, né? Se não fosse ele, de repente eu tinha ficado no Atlético e rodado por clubes aqui, de repente até ter desanimado, né? Pela falta de estrutura que tinha na época. E foi uma parceria que até o final da minha carreira, eu sempre trabalhei com ele, né? Acho que só os últimos 3 anos da minha carreira que eu não trabalhei com ele, mas é uma pessoa que hoje é amigo pessoal, amigo da minha família. É um cara que eu trabalho com ele, vejo ele todo dia, porque eu tô treinando lá a equipe dele, o Sub-19, lá do União de Umas, eu sou treinador lá. E a gente tá fazendo um trabalho lá com a garotada, inclusive para disputar o profissional no segundo semestre da 3ª divisão. E é um cara que eu devo muito, eu tenho muito carinho por ele. E nessa temporada aí, nessa passagem sua pela União em Umas, foi quando você foi artilheiro da 2ª divisão do Campeonato Goiano com 16 gols. É verdade, né? Foi, como disse agora há pouco, foi a hora de devolver os favores, né? Ele falou assim: Zé, eu tô montando aqui um time para disputar a 2ª de profissional. Você vem, o salário não é lá essas coisas, mas você vem, não. Falei que não, vou na hora, vou te ajudar aí e nós vamos subir porque a gente tem que ter sempre esperança nos trabalhos que a gente vai fazer. E foi uma passagem brilhante, onde eu tive a oportunidade também de jogar e ser treinado pelo Idemar, né, que foi um ídolo do futebol goiano, né. Inclusive o primeiro e único na época foi o primeiro goiano a ser convocado para a seleção jogando num clube de Goiás, se eu não me engano. Isso. Aí eu tive esse prazer de jogar com ele. Ele começou como treinador, né? Aí ele falou assim: Zé, eu acho que dá brecha. Eu falei: logo dá brecha. Você é o treinador do time, né? Você é a 10 e a faixa. Eu brincava com ele, né? Aí eu lembro que ele correu durante 2 semanas, ele treinava sozinho. Ele dava o treino nosso e fazia o treino dele. Aí ele jogou do meio do campeonato até o final com a gente. Foi uma experiência muito boa, que a qualidade técnica dele e o espírito de liderança dele é muito bom. Como é que era ser comandante para ele? Assim, você vai reclamar que não deu passe e de repente é o técnico? Pois é, mas a gente tinha uma amizade muito boa, convivência muito boa pelo fato da história dele do futebol, né? E eu sempre conversava com os garotos que a gente tinha que respeitar muito ele, né?
E a convivência era a melhor possível. Era uma pessoa fantástica, vocês já tiveram a oportunidade de fazer o programa com ele. É um cara que eu aprendi muito também, é uma humildade muito grande. E foi o cara que me deu oportunidade também quando eu voltei dos Estados Unidos. Foi o primeiro clube que eu trabalhei aqui no Brasil, foi com ele, né? Fui auxiliar dele no Sub-20 do Inhumas. Aí agora sim a Pantera Vinhada, eu fui auxiliar dele no Sub-20. Ter o Idemar, o irmão, né, como gestor da equipe, artilheiro, conquista o acesso à primeira divisão do Campeonato Goiano. Tudo isso credenciou para você voltar a ser destaque no Rio de Janeiro, voltar para o Botafogo? Pois é, esse campeonato eu costumo falar, né? Inclusive eu falo muito com os jogadores jovens, né? Eu falo assim, às vezes você tem que dar um passo atrás para dar 2 na frente, né? Vai jogar a segunda divisão do Campeonato Goiano, mas eu acho que qualquer campeonato que você for disputar, se você estiver bem no campeonato, tem gente olhando. Você está destacando, tem gente olhando. E eu lembro que vieram os olheiros do Botafogo em 2 jogos aqui. E esses 2 jogos eu fui bem, fiz gol. E quando a gente teve o acesso, no mesmo dia, no dia do acesso, estavam representando o Botafogo aqui. Foi quando ele fez a proposta para o Gilmar e eu acertei. Eu tive a oportunidade de ficar 1 ano lá no Botafogo, ano de 2000 todinho. Foi uma experiência também que contou muito para minha carreira. Com quem você jogou? Como foi essa estada no Botafogo e como foi chegar ao Rio de Janeiro? Você que já teve uma oportunidade anterior de jogar pelo Madureira e agora no Botafogo. Para mim foi sensacional, né? Ficou deslumbrante você chegar num clube grande daquele. Na pré-temporada você vê já jogadores consagrados, né? Como o Sérgio Manuel, e logo em seguida o Túlio voltou também, né? Tive a oportunidade de treinar com ele. E treinador Joel Santana, o Dejaí, né? Jogadores que já tinham uma história no futebol, né? História até nível de seleção brasileira. E foi uma experiência fantástica. O técnico Joel Santana também, que a convivência com ele foi muito boa. Que histórias boas nós podemos relatar e registrar para os nossos ouvintes? Pelo menos pela imprensa acompanhando, o Joel Santana é uma figura. É uma figuraça, né? A gente percebia quando ele não estava bem, quando ele colocava o óculos escuro, o boné e sentava no banco de reserva lá sozinho. Entendeu? Eu acho, né, que era ressaca, né, do dia anterior, mas era um cara divertidíssimo, um paizão realmente para os jogadores. Depois dessa passagem pelo Botafogo, você tem a chance de ir para o futebol português. Qual que é a diferença? Qual foi a diferença para aquela ida no chinês a essa jogando no Beira-Mar? Pois é, né, foi meu segundo clube, né, internacional. O Beira-Mar na época estava na primeira divisão. Inclusive quem fez toda a negociação, quem viajou comigo para Portugal foi o Eloy, um jogador que foi ídolo no Botafogo e foi ídolo no Porto também. Se não me engano, ele foi campeão da Champions League com o Porto nos anos 80, 81. Jogou no Botafogo, brilhou nos clubes do Rio. Só que o sistema de treinamento português e a adaptação lá é muito difícil. É muita chuva, o campo encharcado. Eu me lembro que o meu treinador lá chamava Souza. Ele proibia os jogadores de treinar com chuteira de cravo normal. Tinha que ser trava de alumínio. Então eu tive muito problema na adaptação lá, mas eu joguei o campeonato português. Eu tive algumas oportunidades de entrar nos jogos. Você teve que se adaptar à cultura, à língua, lá na China. E agora nessa segunda passagem internacional sua, que curiosidades, o que te marcou em Portugal, Nunes? Portugal é um país fantástico, né? Uma alimentação também muito, muito rica, né? Muito bacalhau, muita batata, muito vinho, né? Gosta muito de vinho. Eu lembro que na concentração que me chamava a atenção é que na hora do almoço os jogadores tomavam vinho. Toda mesa tinha um vinho. Por exemplo, você ia jogar à tarde, no almoço eles estavam tomando vinho. Mas é a cultura, né, do país. E tomava também ali uma tacinha, só falava que fazia bem. Eles preferiam a gente tomasse vinho do que tomar refrigerante, né? E se pensar bem é até válido, né? E foi uma experiência fantástica. Eu morava na cidade que chamava Aveiro, que fica 40 quilômetros do Porto, né? Então eu tive a oportunidade, eu ia muito pro Porto, inclusive eu joguei lá no Beira-Mar. Quando eu cheguei lá, tava o Cílio, um atacante que jogou no Goiás, foi revelado no Goiás, um atacante alto, forte. Inclusive eu já tinha jogado com ele aqui na Taça São Paulo, quando nós fomos campeão de júnior, o Atlético que representou, né? E ele foi emprestado pro Atlético.
Disputou ele e o Túlio Volante, foram os dois emprestados na Taça São Paulo. E quando eu cheguei lá, eu encontrei com ele, a gente fez uma amizade bacana e eu sempre ia pro Porto, que a família da esposa dele era de lá, então ele me levava para conhecer as cidades de Portugal ali vizinha, foi muito bom. Nos times que você se destaca, você costuma jogar no rival, né? Começou no Goiás, foi pro Atlético, aí agora foi pro Botafogo e agora vai pro Vasco. Pois é, né? O Vasco assim foi uma situação assim que é inesquecível para mim, né? Porque eu fui pro Entrerriense, o clube estava parado há 6 anos, o clube de portas fechadas, né? Que time é esse? Entrerriense, da cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, fica ali na região serrana ali, próximo a Petrópolis. É um clube que tem uma certa tradição no Rio, só que estava muito tempo parado, né? E eu lembro que começou a chegar os jogadores, assim, todo mundo desacreditado, né, começo de trabalho, mas a gente formou um elenco muito forte lá e eu tive a oportunidade de ser campeão dessa Série B e ser artilheiro do campeonato, com 23 gols, né? Foi isso que me credenciou a ir voltar para uma equipe grande novamente, que foi o Vasco da Gama, né, que fez a proposta, e foi uma passagem assim muito boa na minha vida, que eu disputei a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né, onde você tem visibilidade, né, até hoje o pessoal comenta, né, e a gente passa um filme na cabeça da gente quando a gente está numa equipe grande, né, de todo o sofrimento que você passou. Mas assim, são coisas que a gente leva para a vida toda, esses momentos vividos. Você no Botafogo jogou com o Túlio, foi comandado lá pelo Joel Santana. E no Vasco, quem eram os seus companheiros, quem foi seu comandante? E o Eurico Miranda? Pois é, né, o Eurico Miranda, todo mundo fala do Eurico Miranda, todo mundo me pergunta como é que era o Eurico Miranda. Eu lembro que nos jogos em São Januário ele ficava sentado na cadeira, todo mundo entrava pro vestiário, né, vinha da concentração direto pegava na mão de todos os jogadores, ele nunca falou um A com o jogador, né, e aquele jeito arrogante dele que as pessoas acham, ele briga pelos direitos do Vasco, mas nunca chegou no vestiário gritando, tendo reuniões com o jogador, né, e o treinador também, até porque o treinador na época era o Antônio Lopes, né, era muito rígido, um treinador muito sério, e onde eu aprendi muito com ele também. Mas o Eurico Miranda é uma figura sensacional, pelo menos o período que eu vivi lá, ele sempre brigou pelos direitos do Vasco, e eu acho que continua até hoje. E vamos fazer o seguinte, na sequência aqui do Futebol de Goiás e suas histórias, hoje que recebe a trajetória de José Carlos Nunes, nós vamos querer saber da sua passagem ainda por equipes como o Paranoá, depois você foi parar em Beirute. Aconteceu algum problema lá? Não tive nenhum problema não. Daqui a pouco então você conta pra gente como foi essa passagem pelo futebol lá de Beirute. Hoje com o Nunes, Vinícius, aqui no Futebol de Goiás, suas histórias. Artilheiro do futebol goiano, goianiense, estrela da edição de hoje do Futebol de Goiás e suas histórias. Biografia. Os personagens da nossa história. Baltazar Maria de Moraes Júnior nasceu em Goiânia no dia 17 de julho de 1959 e começou a sua carreira como atacante no final da década de 1970, com a camisa do Atlético Goianiense. Com apenas 19 anos, marcou 31 gols em 1978 e se tornou o maior artilheiro em uma edição do Campeonato Goiano. No ano seguinte, se transferiu para o Grêmio de Porto Alegre, onde foi campeão gaúcho, brasileiro, sul-americano e mundial. Chegou ao futebol espanhol para atuar no Celta de Vigo e Atlético de Madrid no final da década de 80. Voltou a Goiânia para vestir a camisa do Goiás, onde foi campeão estadual em 1994. Encerrou sua carreira no futebol japonês. Baltazar foi um dos primeiros jogadores a declarar-se atleta de Cristo e, por isso, recebeu o apelido de Artilheiro de Deus. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro.
Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Com José Carlos Nunes, atacante, passou pela base do Goiás, foi profissionalizado pelo Atlético e conheceu o mundo através do futebol. Já nos blocos anteriores falamos das suas passagens em destaque, Botafogo, Vasco da Gama, e você foi parar no Líbano, Nunes. Como? É verdade, é um país que não tem muita tradição no futebol, mas foi uma oportunidade que apareceu logo que eu saí do Paranoá. Inclusive foi intermédio do Gilmar, né, que tinha um conhecimento com os empresários, e eu fui pro primeiro ano que eu joguei lá no Olympique Beirute, né, e foi um ano muito bom. Nós ficamos em terceiro lugar no campeonato, e eu lembro que o meu time era a base da seleção libanesa. Tinham 6 jogadores da seleção libanesa, então fizemos uma equipe muito forte. E foi uma experiência muito boa viver em Beirute, que é um país, é uma cidade maravilhosa, e o Líbano também, um país. Na época eu estava precisando de atacante, né, um centroavante. Aí o Gilmar falou com um empresário lá de Curitiba, ele veio ver eu jogar aqui, mandou, o Gilmar tinha alguns vídeos, porque na época a gente empregava assim muito com fita cassete, né? Vamos ver seu DVD, que hoje fala, né? Deixa eu ver seu DVD. E eu fui muito bem no campeonato, tanto é que o outro time, o Al Heckman, me contratou para me jogar lá o ano seguinte. O futebol de Goiás e suas histórias, Nunes, também é cultura. Como é viver no Líbano? Até aqui a gente já falou um pouquinho sobre as suas aventuras na China, em Portugal e no Líbano. Como é que foi? Todo mundo me pergunta, você jogou no Líbano e as guerras e não sei o quê, né? O Hezbollah e tudo. Aí a gente tem que explicar, né? Porque o Líbano é o único país árabe que tem a metade da população católica e a metade muçulmana. Então é um país sensacional para você viver. Você pode muito frequentar os lugares católicos, né, que não discrimina a parte de muçulmana, mas é a sua religião, né? É onde você se sente à vontade. E eu saía muito lá nessa parte da área dos católicos, né? Mas também tinha muitos amigos muçulmanos também, né? Jogadores muçulmanos. A maioria dos jogadores, na verdade, eram muçulmanos desse primeiro time que eu joguei, né? Então eu saía muito com eles na área dos muçulmanos também. Chamava a gente para almoçar em casa, jantar. Eram muito legais. O Brasil é um país com uma religião hoje dividida entre católicos, protestantes, mas em um passado não muito distante, quase que predominantemente católico. Nos mostre um pouquinho dessa cultura muçulmana. Você teve muitos companheiros muçulmanos. Como é que é o dia a dia deles? Convivência. A convivência. Como eles se diferenciam? Se é que tem diferença digamos, dos católicos? Tem muita diferença, assim, a cultura libanesa, por exemplo, dos muçulmanos, né, do Líbano. Tem a época do Ramadã, né, que eles têm que fazer a reza deles de manhã e no final da tarde, né, inclusive fica em jejum. E esse período, eu lembro que esse período o treinador avisou, você não se assuste, o time vai cair de produção. Eu falei, mas por quê? Porque vai começar o Ramadã, então eles têm que fazer o jejum, entendeu? Então você não fica com aquela força. Até jogar, eles jogavam sem comer. Sem comer. A cultura deles, eles seguem a risca. Se eu não me engano, você faz uma reza ao pôr do sol, né? Quando amanhece, e tem que ficar de jejum até quando o sol se vai, né? Vai, então você fica praticamente o dia todo sem comer, né? E aí eu lembro que o time caiu mesmo, a gente tava até na liderança, o time caiu, aí depois a gente não teve mais força de brigar pelo título, né? Tem esses problemas assim, que eles seguem à risca a religião lá. E aí depois que você vestiu a camisa do Olympique, isso? Olympique Beirute. Como é que você se transferiu para essa outra equipe lá? Eu me lembro que aí daí eu vim de férias, né? Um dirigente lá entrou em contato comigo desse outro clube, né? Que esse primeiro clube que eu joguei era muçulmano, né? Aí esse segundo clube que eu joguei foi católico. Aí me fez uma proposta, eu lembro que na época aqui eu não tinha nada interessante para jogar, né?
Aí eu fui porque eu gostei muito do país, né? Joguei lá o primeiro ano lá, fui muito feliz, fiz várias amizades e aí teve esse convite e eu fui lá jogar no Al Heckman. E jogando no Al Heckman, você encerra ali a sua passagem ali na temporada de 2006, né? Ali na metade do ano de 2006. Você achou ruim ter que sair e voltar para o Rio de Janeiro, onde você jogou no Cabo Friense e também no Macaé? Eu na verdade, eu achei ruim sim, porque eu já tinha até assinado um pré-contrato lá com outro clube. Só que quando eu vim de férias desse segundo clube meu, passou, se eu não me engano, 15 dias, estourou a guerra de novo no Líbano. E guerra igual a gente vê hoje. Instalou a guerra do Líbano com o pessoal do Hezbollah contra o Israel. E o campeonato ficou parado acho que por 2 ou 3 anos, né? Aí depois que reiniciou de novo. E eu fiquei muito triste porque eu queria voltar para lá, um país que eu me adaptei bem, né? E tinha assinado pré-contrato, um contrato também muito bom, contrato de 3 anos. Aí eu tive que jogar no Brasil e foi quando a Cabo Friense me fez a proposta novamente, um clube que eu já tinha jogado em 2003. E como você ficou sabendo dessa guerra? O que falaram para você sobre essa guerra no Líbano? Porque logo quando nós começamos a conversar aqui, você falou, o problema é a tal da guerra, que estourou depois que eu saí de lá. Como é que foi o cenário? Porque a gente vive aqui no Brasil, a gente lida com violência, mas vê na TV a questão do terrorismo. Mas a gente não sente na pele. Como as pessoas lá convivem com isso, Nunes? Não, eles são muito traumatizados. Você hoje anda em Beirute, na região ali da parte dos muçulmanos, a maioria dos prédios, dos edifícios, tem buraco de bala, de bomba. E eu me recordo até que tinha um lateral esquerdo do meu time, do primeiro time que eu joguei com o Olympique Beirute, que ele tremia. Naturalmente ele ficava tremendo com a mão, né? E uma vez eu perguntei para ele, pro intérprete, né, que estava perto lá, falei, pergunta por quê? Por que ele treme muito, tal? E aí ele foi me contar a história dele, que na época da guerra, quando ele era pequeno, na guerra civil, bombardeio, tudo, ele ficava em casa trancado, então ele ficou muito traumatizado, isso afetou ele para o resto da vida dele. Que história, né? E é complicado você conseguir... A gente não tem dimensão do que é isso. Nem reconstruir essa imagem é uma coisa bastante complicada. Acho que mexe com você também ao relembrar dessas imagens. Não, mexe, porque eu lembro que quando eu vim, esse primeiro clube que eu joguei, eu vim de férias, né? Na metade do campeonato eles deram uma férias lá de 15 dias, né? Eu vim no Brasil. Quando eu peguei o avião para voltar, nesse período que eu estava no ar, eu me recordo até hoje, mataram o primeiro-ministro do Líbano, que era o Rafik Hariri, que era o homem que reconstruiu o Líbano todinho, Beirute ali, a capital todinha, que na época ele era o 8º homem mais rico do mundo, ele fez fortuna na Arábia lá, mexendo com, se eu não me engano, com construção de edifícios, essas coisas, e depois teve as investigações lá, constataram, parece que foi o Hezbollah que matou ele. Inclusive o presidente do clube ligou até aqui em casa para mandar eu não voltar, porque o campeonato ia ficar parado, mas só que eu já tinha pegado o voo. Aí quando eu cheguei lá, as ruas de Beirute, quase ninguém na rua, abandonado, a cidade estava meio abandonada. Eu perguntei, o intérprete falou que não, mataram o Hariri e fizeram uma bomba subterrânea, que eu me lembro até hoje, ele andava com cinco carros, né? A parte de segurança dele. Eles fizeram uma bomba subterrânea, explodiu, matou segurança, matou todo mundo. Aí o campeonato ficou parado um mês, a gente ficava treinando sem perspectiva nenhuma. Depois que o campeonato voltou, a cidade foi voltando ao normal. E aí na hora que você volta pro Brasil, e aí 2008 volta pra Aparecidense, sua mãe, sua família fica bem mais sossegada. Eu me lembro que minha mãe ligava sempre, né? Ficava muito preocupada, porque assim, mesmo não estando na época de guerra civil, assim, esporadicamente você tinha ali, eu lembro que na época lá mataram o líder do Partido Comunista também, uma explosão do carro dele, com bomba no carro dele, então sempre tinha algumas coisas localizadas mediante a política, né? Aí sempre acontecia, matam o pessoal do muçulmano dos Drusos lá, que é porque o muçulmano é Druso, tem 3 tipos de muçulmano, né? E sempre acontecia essas coisas com os políticos lá. E nenhuma notícia boa na televisão aparecia aqui pra sua mãe. Não, nenhuma notícia. Nem um golzinho do Nunes. Não, nada. Inclusive, essa notícia desse primeiro-ministro que morreu lá, quando minha mãe
ficou sabendo, me ligou lá no dia que eu cheguei, já me ligou, como é que tá aí, vai ter guerra, porque matou o homem que comandava o país, o comandante do país, vai ter guerra. Aí eu falei, não, mãe, pode ficar tranquilo, que foi só um lance isolado, eu acredito que não vai ter guerra, não. E aí você volta pro Brasil, tem uma passagem pelo futebol carioca de novo e chega no futebol goiano. Que lembranças você tem da passagem pela Aparecidense? Pois é, a Aparecidense foi um clube também que eu tenho um carinho muito grande, foi que me abriu as portas de novo aqui pro futebol goiano, né? Porque não é fácil você ficar muito tempo fora e voltar. E eu tive o convite do treinador, eu estou tentando recordar o nome dele aqui, já eu vou lembrar e vou falar para vocês. Nivaldo Lancuna, que era o treinador, agora eu lembrei. Me fez o convite, porque ele já me conhecia, que eu tinha jogado com o filho dele no Atlético, né, que era o Renato. E a gente conversou um pouquinho, eu falei, não, professor, eu tô precisando voltar aqui no futebol goiano. E foi uma passagem brilhante, porque eu já comecei o campeonato, já entrei com o campeonato em andamento. E eu me lembro que eu fiz 8 jogos e 10 gols no campeonato, né? Eu fui vice-artilheiro ainda. Em 8 jogos eu fiz 10 gols, então foi uma passagem muito boa. E foi quando nós tivemos o acesso para a primeira divisão com a Aparecidense, e a Aparecidense está até hoje aí, inclusive fazendo um bom papel no Campeonato Goiano. E nessa passagem te credencia para ir para o futebol paraense, onde mais uma vez você joga num time, se destaca, sai e volta para jogar no rival. É verdade, né? Aí acabou na Aparecidense, né? Eu lembro que tinha um zagueiro que jogava comigo na Aparecidense, era o Rony, zagueiro, inclusive jogou no Atlético, no Goiás, no Goiânia agora ultimamente. E virou manager lá no Goiânia? Isso, virou manager lá, é um grande amigo que eu tenho no futebol também, né? Que a gente fez uma amizade muito grande aqui na Aparecidense. E chegando lá, o técnico era o Edson Gaúcho, né? Aí o Edson Gaúcho perguntou até pra ele de atacante no futebol goiano e tal, e ele falou do meu nome, falou, Zé Carlos lá, eu acho que se vir vai ajudar a gente. E foi quando os dirigentes me ligaram e eu acertei e tive uma passagem lá muito boa. Eu disputei o Campeonato Paraense, fui campeão lá, fui artilheiro da equipe, né? E disputamos a Série C também, onde eu também fui artilheiro da equipe na Série C. Você falou dessa sua passagem pelo Paysandu, deixa eu voltar só um pouquinho na Aparecidense. O Cocá já era o homem forte da Aparecidense quando você esteve por ali, na temporada de 2008? Ele já dava as cartas? Não. Eu lembro que o presidente na época era o Clero, se não me engano, Clero. Ele foi até vereador lá na cidade de Aparecida. Ele mexe com o ramo de farmácia e tal, o presidente era ele. Eu lembro também que esse ano, 2008, também tinha muita dificuldade, né? Não tinha muito recurso, né? Não pagava grandes salários, mas a gente fez um time bom lá, que pegou jogadores já rodados, pegou o Marabá do Goiás, o Thiago do Goiás, Leandro Smith, Emival, goleiro, Moura, lateral direito, o Helder, que foi campeão no craque, também era goleiro da equipe. Então a gente formou um time de jogadores experientes e deu certo. E aí você encerra no Noroeste em 2011, Noroeste de Bauru, que inclusive você está vestindo a camisa do Noroeste aqui nessa entrevista. Por que você decidiu parar tão cedo, em 2011? Pois é, né? Sem falar que eu tive a passagem também no Remo, né? Depois do Paysandu, eu fui pro Remo, joguei lá a Série D do campeonato. E depois eu tive essa oportunidade de ir pro Noroeste na Série A2 do campeonato, né? Um futebol paulista. Quando eu tive a oportunidade, o convite de ir, não pensei 2 vezes, porque é um mercado muito bom o Campeonato Paulista. E eu tive também a sorte, né, e a felicidade de ser artilheiro da equipe lá e ser vice-artilheiro do campeonato e vice-campeão, e com isso a gente teve um acesso para a primeira divisão com o Noroeste. José Carlos Nunes, hoje nosso convidado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Conhecemos a sua trajetória no futebol goiano e agregamos da cultura libanesa, portuguesa, também da cultura de uma maneira em geral do futebol. Muito obrigado por ter nos repassado um pouco do seu conhecimento e da sua vivência. Nunes. Eu que agradeço, né, e parabenizar vocês pelo trabalho que vem fazendo. Eu tive a oportunidade de entrar no site lá. Já viu que você já tá lá, né? Eu vi que eu já tô lá, que eu fiquei até feliz, assim, porque é bom resgatar, né, porque hoje em dia os ex-jogadores de futebol, né, eles são meio esquecidos, né, inclusive a gente tem um Master do Atlético, a gente
procura sempre reunir a turma pra gente matar essa saudade aí. É sempre bom até pra você mostrar pra um filho, né, futuramente, falar, meu nome tá ali no site, eu tive uma história, então vocês estão de parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Este José Carlos Nunes. E depois de um programa repleto de histórias e gols, a gente encerra com o Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é perigo, subiu, deu gol, e gol! Outra vez, Bill! É hora de Museu do Gol. Em abril de 2010, Goiás e Atlético se enfrentaram na fase semifinal do Campeonato Goiano. O Dragão levou a melhor após o empate sem gols no primeiro jogo e uma vitória de virada por 4-2, garantindo a classificação dos rubro-negros para a grande final. O lateral Márcio Gabriel foi o destaque da partida com 2 gols. Confira o quarto gol na voz de Edson Rodrigues. Gol! Rádio 730, a Rádio Show do Brasil! E vai embora o Marcão mandando, bola para Elias, de calcanhar, solta a bola para Márcio Gabriel, 3-1 para o Atlético, Márcio Gabriel, Elias, Márcio Gabriel, é a chance do fato, bateu e gol! Golaço! E gol! Golaço! E gol com laço, gol de categoria de um jogador que joga na defesa, ele construiu a jogada, Márcio Gabriel tabelou com o Elias devolveu para o Márcio Gabriel, que chegou livre, ameaçou disparar uma bomba, bateu por baixo da bola, ainda tocou nela e foi para a rede, é de goleada, é de 4 que o Atlético vai derrotando o Goiás, outro gol do Márcio Gabriel, camisa número 2, 29 minutos passados do segundo tempo de goleada, o Goiás cai de 4 diante do Atlético, um gol que dá muita alegria para o José Pereira, para o Ralf Soares, para o Demerval Pimenta, para o Eni Pimenta, o Arley levanta que vem mais. Você acompanhou a edição 147 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje foi a vez de conhecer a carreira do atacante José Carlos Nunes. Você confere mais detalhes da carreira do Nunes no futeboldegoiás.com.br. Siga também a gente no Instagram e também no Facebook e mande o seu recado pelo WhatsApp. Quem sabe, no próximo final de semana é o seu ídolo. Grande abraço e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Atenção!